Nós podemos, se nenhum irmão tiver algum outro assunto, estudar a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O versículo 2 fala, eleitos segundo a presciência de Deus. Nós vemos essa presciência de Deus e nos
nos abre uma visão do que Deus é. De que Deus é eterno, onipotente, onisciente. E aqui nós vemos essa presciência de Deus, essa eleição nossa, mas tudo vindo da parte de Deus, Ele sendo a origem de tudo aquilo que tem como bênção para nós. Isso é algo que nós devemos sempre ter diante de nós, colocarmos a Deus na sua posição, Ele como aquele que tem poder e ciência de todas as coisas, sendo Ele grandioso e não havendo lugar nenhum para nossos próprios pensamentos. E nós pensamos nessa grandiosidade de Deus, de tudo o que Ele é, e fala dessa palavra, eleição. Ele nos elegeu para nos abençoar, nós não sendo nada, Deus sendo tudo, Ele nos elegeu para nos abençoar. Aqui fala Deus Pai. Não fala somente Deus, mas Deus Pai. Nos falando dessa posição que nós temos como filhos adotados em Cristo. Se eu não me engano é em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No Antigo Testamento nós vemos que o povo de Israel não conhecia a Deus como Pai. Mas fala aqui versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós temos essa posição privilegiada, essa posição tão íntima com Deus, e podemos chamá-lo Espírito, que fala, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, se eu não me engano, é uma expressão que fala de intimidade, como se fosse paizinho, ou algo que nós podemos falar tão intimamente com Deus. E é precioso para nós termos
desfrutarmos dessa intimidade. Aqueles que são pais sabem quão precioso é quando um filho se achega perto e abraça ou beija. E nós podemos desfrutar dessa intimidade. Ou mesmo os que não são pais, que podem ver essas atitudes, essas ações, essa intimidade entre pais e filhos. E isso nós podemos também desfrutar diante de Deus dessa intimidade, como nosso Deus e nosso Pai. Versículo em João, Evangelho de João, capítulo 1. João 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós encontramos 3 princípios na Bíblia. É o Gênesis capítulo 1, quando fala do princípio da criação, e também na primeira carta de João, o princípio nos fala ali do ministério do Senhor Jesus. E nós temos aqui nesse Evangelho o princípio de todos os princípios, ou seja, tudo aquilo que nossa mente puder voltar para trás, já existia. Deus. Aonde nós pudermos voltar, antes da criação e tudo que nós imaginarmos de antes, nós encontramos Deus, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E nós estávamos vendo no nosso capítulo de Pedro, a presciência de Deus. Alguém perguntou uma vez, quando foi que Deus começou a nos amar? E a resposta seria nunca, porque desde quando pode se imaginar de princípio, nós estávamos na presciência de Deus. Deus nos amou desde o princípio. Não existe um princípio que nós podemos voltar, Deus começou a me amar em tal tempo, não. Nós estávamos já nos desígnios de Deus. E a nossa carta está mostrando que nós fomos eleitos segundo essa presciência. Ou seja, nada partiu de nós. Todo movimento, se houve algum movimento, partiu de Deus. O primeiro movimento em salvação, em tudo, foi de Deus. Nada absolutamente de nós. Não existe um movimento nosso que nos levou à salvação, ou mesmo ainda hoje, porque muitas vezes nós imaginamos que nós fomos salvos por graça e que agora eu preciso fazer alguma coisa. Também não, irmãos. Nós sabemos que a graça que nos salvou é a graça que nos conduz aqui e é a graça que nos levará a estar com Cristo em toda a perfeição. Então, se nós olhamos como Pedro está querendo voltar nossos olhos e falar da presciência de Deus, eleitos, o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, nós descansamos. Descansamos sabendo que Deus que nos chamou.
Não havia nada em nós que houvesse alguma coisa que agradasse a Deus, ou se nós pudéssemos fazer alguma coisa para nos achegar a Deus tampouco. É Ele que fez todas as coisas. Eu gosto muito de pensar no exemplo de Lázaro, do capítulo 11 de João, como uma figura realmente do pecador. Ali nos fala um pouco de Israel também, mas como uma figura do pecador, nós vemos Lázaro num sepulcro, fedendo, e o poder da palavra do Senhor entrando naquele lugar e chamando essa pessoa, passando por cima de tudo quanto é barreira. A palavra do Senhor vai, dá vida e traz, ainda mesmo que ele tivesse todo atado, né, como diz a palavra, que ele estava todo atado, mesmo assim traz para fora. E assim é o homem. É a palavra do Senhor que vai, dá vida para ele e traz ele para fora desse lugar de morte. Nós sabemos que essa carta que Pedro escreveu, ele escreveu para o povo de Israel. No versículo 1 fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O irmão estava falando que hoje foi mostrado, então, nessa carta estava mostrando que Deus não era apenas aquele Deus que Israel conhecia antigamente, mas era Deus que era Pai. E nós vemos no versículo 2, Deus Pai, o Espírito e Jesus Cristo, as três pessoas da divindade mostradas nesse versículo. Nós lembramos que quando na criação Deus se apresenta para Adão, Deus era conhecido como Senhor Deus. E o Senhor Deus fez isso, e o Senhor Deus colocou Adão num profundo sono, e o Senhor Deus criou Eva e tal. E depois, quando Deus chama a Abraão, Deus se mostra então para eles como sendo o Jeová, ou o Senhor, né? E aí Deus então vai se mostrando dessa forma. Mas Deus aqui, para a igreja, ele se revela, então, a plenitude, né, da divindade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nenhuma outra geração houve em que Deus se mostrasse para a sua criatura como Deus está se mostrando hoje, no dia da graça, como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu penso que Deus, na sua presciência, né, como fala aqui, ele quis se revelar dessa forma para que a gente pudesse adorar a Deus com maior discernimento espiritual, talvez que eu pudesse dizer assim. Porque Israel adorava um Deus que era primeiramente justo, né? E talvez não tinha esse sentimento que nós temos hoje, de que o irmão estava falando, que a gente pode clamar Abba, Pai, e saber e nos aproximarmos de Deus sabendo que Ele é nosso Pai. Isso é um privilégio para nós. Uma coisa que eu queria falar com relação ao Evangelho de João, capítulo 17. Na palavra nós vemos o Senhor Jesus fazendo dois pedidos, um que a gente lembrasse dele na sua morte, e outro quando ele está diante da cruz, um pouco antes da cruz, e ele ora ao Pai e ora por nós.
E ele faz um pedido no versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Nós vemos que um dia, irmãos, o Senhor Jesus, quando nos levar desse mundo, e Ele vai nos introduzir na glória e vai mostrar a sua amada, a sua esposa para todas as hostes celestiais, todos os convidados, né, vão estar lá, todo Israel e, enfim, todos os santos do Velho Testamento estarão nesse dia, nesse encontro maravilhoso. E um dia o Senhor vai revelar então a sua igreja, e Ele depois particularmente, assim como que em figura, quando Isaac levou Rebeca, né, a sua tenda, e ali ele amou-a, um dia o Senhor Jesus vai revelar a sua glória para nós, a igreja. Ele não vai revelar, ele tem diversas glórias, mas um dia ele vai revelar uma glória que só a igreja pode entender. Só aqueles que têm capacidade espiritual, não por nossa capacidade própria, mas por ter recebido de Deus capacidade espiritual para discernir as coisas espirituais, um dia o Senhor Jesus vai revelar-se para nós, em particular no céu. E Ele vai querer se mostrar para os seus, assim como José, um dia, né, com tanta alegria no seu coração, ele se revelou para seus irmãos e falou: olha onde Deus me colocou. Né? Tudo isso que aconteceu pode ter parecido ter sido uma coisa de má, uma coisa má, mas no fim foi Deus quem estava, vamos dizer, ajeitando todas essas coisas para que os irmãos de José pudessem ver a glória em que Deus havia glorificado José. E um dia nós, irmãos, a igreja vai ver no céu a glória que Deus deu a Cristo. E vai ser esse dia, então, que o Senhor Jesus fala que para que vejam a minha glória que me deste. O Senhor Jesus foi glorificado e a igreja vai contemplar essa glória. Então, que privilégio é para nós não conhecermos a Deus, o Senhor Deus, mas nós conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está abordando daquilo que nós herdaremos. E é bom entender que nós não teremos nada mais do que nós já temos. Nós herdamos já, ou temos em Cristo, todas as coisas. Tudo que Deus podia nos dar, Ele já nos deu. O que nós estamos privados, né, de toda essa glória que o irmão está abordando. Já é nosso. Tudo nós já temos em Cristo. O irmão citou um exemplo muito formoso de Isaac e Rebeca. E é interessante que antes de entrar Rebeca com Isaac, durante a trajetória da sua viagem, nós vemos que Eliezer, que era o servo de Abraão, uma figura do Espírito Santo, ele ia falando de Isaac para ela. Todos os presentes que ela recebeu, suas argolas de ouro, todas aquelas joias, né, que nos fala da divindade. Ela sabia que existia aquele homem, que aquele homem era real. E durante a viagem, ela foi conhecendo desse homem, que ia ser o seu esposo. Então o Espírito Santo hoje, que está em nós e entre nós, o trabalho que ele está tendo, né, o trabalho, digo no sentido, a sua obra, é nos revelar
aquilo que nós já temos. É falar de Cristo e de suas glórias. Contar de quem Ele é. E é interessante porque louvor é fruto de conhecimento daquilo que Deus fez, ou de que Cristo fez. Agora, adoração é o conhecimento daquilo que Ele é, ou de quem Ele é. Então é interessante que nós chegamos, por exemplo, no domingo aqui, pela manhã, para partir o pão, nós louvamos e adoramos. Então nós louvamos por aquilo que Ele fez e adoramos por aquilo que Ele é. E o Espírito Santo, Ele está trabalhando em nossos corações para revelar quem é Cristo, porque isso converte o quê? Em adoração. E quando Rebeca conheceu Isaac, ela já sabia quem ele era. Ela tinha conhecimento dele. E quando nós chegarmos na glória, formos levados daqui, nós saberemos quem é o Senhor. Os discípulos, quando chegaram na praia, ali em João 21, ninguém perguntou para ele, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E nós vamos chegar na glória e vamos saber quem é Ele. Ninguém vai precisar apresentar quem é Cristo para nós. Nós saberemos quem Ele é. Nossa carta ali de Pedro, que nós estamos meditando, diz, a quem não havendo visto, amais. Eu pergunto, como nós podemos amar alguém que nós não conhecemos? Ou melhor, quem nós não vemos? Por quê? Porque nós recebemos revelação, o Espírito Santo está contando quem é Ele. Nós estamos conhecendo uma pessoa que nós não vimos. Isso é uma obra divina, irmãos. Como é que nós podemos adorar uma pessoa que nós não vimos? Como que essas coisas que nós nunca contemplamos se tornam tão reais em nossos corações, muito mais daquilo que nós vemos com nossos próprios olhos. Isso é uma obra divina. Trazer Cristo, sua pessoa, sua obra, tudo com uma coisa tão viva para nós. E que bênção, né? Nós entendermos isso nos leva ao descanso da nossa vida cristã. Eu estava pensando que o irmão estava citando de Gênesis, da revelação do nome de Deus. No primeiro versículo da Bíblia nos diz que no princípio Deus criou e etc. Ali Deus, né, nesse versículo 1 de Gênesis, se fala Elohim, que é o plural de Eloá, que nos mostra já a Trindade se revelando. E eu creio que para nós é interessante, nós temos aqui muitos jovens, né, e entre nós muitos jovens, o irmão citou em La Plata muitos jovens. E é interessante que esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio Deus. E é muito interessante nós colocarmos Deus como o princípio de todas as coisas. Cada passo nosso, cada passo de vocês, jovens, que tem que decidir a sua vida, sabe, os seus estudos, o seu futuro, embora nós esperamos o Senhor primeiramente, mas nós sabemos se ficamos por aqui, nós vamos constituir família e vamos fazer tanta coisa. Então, cada passo, no princípio, Deus. Cada passo que você for dar, Deus seja o princípio, motor de todas as coisas. Ele tem a bênção para cada um de nós, para cada ato, sabe, seu. Então, pensa nisso. Deus é o princípio de todas as coisas. Como nós estávamos meditando isso, que tudo teve princípio em Deus.
E ele é o princípio, e deve sempre ser o princípio para nós, como cristãos. Nós podemos ler o versículo em Gênesis, quando fala de Rebeca, que ela atravessa o deserto para se encontrar com Isaac, nos falando também do nosso chamamento, quando esse servo vai ao encontro de Rebeca para trazê-la para Isaac. E essa travessia do deserto nos fala desse nosso tempo aqui nesse mundo, já com o Espírito Santo habitando em nós, mas ainda aguardando o momento de encontrarmos com Cristo face a face. E como o irmão falou que nós já conhecemos a Cristo, não vai ser necessário perguntar quem Ele é. E Rebeca, aqui no capítulo de Gênesis 24, versículo 63. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Aqui Rebeca pergunta quem é, não porque ela não conhecia ele. E também isso nos fala do dia em que nós encontrarmos com o Senhor. Não que nós não conhecemos o Senhor, mas que quando nós contemplarmos o Senhor, nós vamos ver que Ele é muito mais do que nós entendemos aqui neste mundo. E vamos nos prostrar, e quem é esse? De tanto gozo que nós vamos ter. O Espírito Santo nos revela de Cristo. Nos revela Cristo. E nós temos gozo disso. Mas quando nós contemplarmos o Senhor, nós vamos ver que Ele é muito mais do que nós temos entendido aqui nesse mundo. Embora já seja um gozo imenso para nós conhecermos de Cristo. Mas Ele é muito, Ele fala, o versículo, Ele é totalmente desejável. E nós vamos contemplar muito e muito mais quando nós estivermos na presença dEle. E isso é um ânimo para nós. Não um desânimo que nós conhecemos pouco. É um ânimo já que nós conhecemos bastante e muito dEle. E já nos maravilhamos. Mas vai ser um gozo ainda maior que nós vamos ter na presença dEle. Voltando em João outra vez, Evangelho de João 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Estamos falando um pouco também da revelação de Deus no Velho Testamento e a revelação atual. Então nós encontramos aqui nesse versículo que Israel, eles adoravam no Velho Testamento, eles adoravam a Deus, né, porque eles eram o povo de Deus, e eles adoravam segundo a revelação que eles tinham. Eles adoravam em verdade. Mas nós estamos encontrando aqui em espírito e em verdade. Porque nessa dispensação nós temos algo novo, que é adorar em espírito. Nós fomos gerados outra vez, diz o nosso
nosso capítulo em Pedro. Nós estamos vivos, nascidos por Cristo Jesus. Recebemos vida de Deus. Estamos conectados com Deus, segundo a sua própria vida, a sua própria existência está em nós. E nós nos achegamos, como o irmão falou, dessa intimidade, dessa familiaridade com o Pai, esse Abba. Por que isso? Porque é a família de Deus. E adoramos nesse caráter, em espírito e em verdade. Então nós perdemos muito se nós queremos formalizar, como tem sido feito na profissão cristã, formalizar a adoração, fazer cultos e rituais de adoração, voltando outra vez, na verdade, ao que Israel era. Então é muito interessante isso, irmãos, que nós devemos meditar, entender que nós estamos vivos diante de Deus e adoramos Ele. O versículo 3 fala de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de tudo o que Deus fez, estando o homem nessa figura de Lázaro morto, sem poder caminhar em direção a Deus, e é trazido até a presença de Deus pelo poder de Deus. Agora nós vemos essa voz rompendo do homem em direção a Deus, falando bendito. Precioso para nós podermos ter esse poder de Deus em nós, que não buscávamos a Deus e que não podíamos nos achegar a Deus, agora falando bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa voz de um coração restaurado por Deus, um coração agradecido a Deus, que fala bendito. E precioso para nós desfrutarmos disso, de levarmos nossa voz a Deus, chamando Ele de bendito. E no versículo 3 fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos até agora que Ele é nosso Deus e nosso Pai. E agora fala que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, o Senhor fala, vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. É o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Não é nada diferente, mas é o mesmo. E é de muito gozo para nós vermos que Ele é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Dessa relação entre o Senhor e o seu Deus e o seu Pai. Podemos pensar nessa relação do Senhor como um homem de seu Deus, de seu Pai, sendo também Deus. Toda essa intimidade que há nessa relação entre o Pai e o Filho, e também sendo homem, e podemos dizer que o que o Senhor falou, né, que vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai.
sendo o mesmo Deus e o mesmo Pai. Nós vemos que dá a impressão que essa palavra, quando ele disse, vou para meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai, mas isso ele já falava Pai antes para eles, ensinou eles a orar Pai Nosso. Por que ele está falando uma coisa... O que tem de novo aí? É essa relação de Pai, o Pai dele, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo agora nosso Pai. E ele só falou isso depois que ele estava ressuscitado dentre os mortos. Nós estávamos falando de Isaac e Rebeca, tem um detalhe muito interessante lá em Gênesis. São figuras, né? São figuras que foram escritas para o nosso gozo e para o nosso ensino. Então é interessante, no capítulo 22 de Gênesis, no capítulo 22 de Gênesis, Isaac, ele ainda era um jovem, no todo o seu vigor, e nesse capítulo, vamos lá no Gênesis 22, eu vou só falar alguma coisa e vamos ler um versículo. Nós sabemos que esse capítulo é quando Abraão é provado e ele leva o seu filho para ser sacrificado, e em figura ele faz isso, como diz em Hebreus capítulo 11. Em figura ele faz esse sacrifício. E então esse capítulo nos mostra um pouco daquilo que Deus fez com Cristo, levando seu filho ao altar de sacrifício e sacrificando ali, não poupando, como diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Então ali no altar dele, lá no Calvário, ele sacrificou o seu filho, por amor de nós. E aqui nesse capítulo de Gênesis, nós vemos que quando foi feito em figura essa oferta, no capítulo 20, que ele desce quando ele desce desse monte, né? E no versículo 20 do capítulo 22, fala assim: e sucedeu depois dessas coisas, que foi quando ele desceu do monte e foi para Berseba, e sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azô, e Pildas, Gideafe e Betuel. É interessante agora, e Betuel gerou Rebeca. Rebeca só foi nascer depois do sacrifício de Isaac. Então, essa intimidade do qual somente a igreja tem, que é essa dispensação que nós vivemos, então, essa palavra Pai só foi dita após o sacrifício de Cristo. Por isso que ele diz: vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Só podia haver essa vida nova, essa existência mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Então a igreja só nasceu, ou melhor, só foi gerada, né, só apareceu após a ressurreição de Cristo. E isso nós, na verdade, encontramos em Atos 2, a fundação aqui da igreja nesse mundo. E o que caracteriza o início é a presença do Espírito Santo aqui na terra. Então esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo é uma época de muito gozo, da qual nenhum homem, em todos os tempos de existência do homem nesse mundo, em sua relação para com Deus, ninguém teve esse privilégio que nós temos. É um gozo muito grande isso, de nós estarmos aqui em relação direta com Deus. E
voltando a falar outra vez que as portas dos céus estão abertas para nós, para desfrutarmos daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo quer comunicar conosco tudo aquilo que nós já temos. Tudo. Interessante também ver isso que o irmão estava falando, que Rebeca só vem a existir depois do sacrifício ter sido consumado. Nós vemos, voltando em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós vemos que no versículo 2 fala de aspersão do sangue de Jesus Cristo. E depois no versículo 3 nós vemos falar de ressurreição de Jesus Cristo. E depois então de que existe essa aspersão do sangue, no versículo 3 fala que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós vemos que vem então mais uma vez, dizer que tudo está baseado na morte e ressurreição de Cristo. Que Cristo, conforme fala em Coríntios 15, É interessante nós darmos uma olhada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, é que tudo isso está estabelecido. Segundo a presciência de Deus, é que todas essas coisas estão estabelecidas, mas elas estão baseadas, todas as coisas, na morte e na ressurreição de Cristo. E a nossa vida também, irmãos, tudo que nós temos está baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Se o Senhor não tivesse sido morto, se o sangue não tivesse sido derramado, não haveria salvação. Se Cristo não tivesse sido ressuscitado, nós não teríamos a nossa certeza da salvação. A ressurreição de Cristo demonstra que Deus aprovou a obra. Cristo ofereceu-se como um sacrifício e Deus ressuscitou a Cristo, aprovando a obra que ele fez na cruz do Calvário. Então aí fomos gerados, em cima já não da velha criação, mas em cima então de uma nova criação, uma nova ordem de coisas, abandonando tudo aquilo que dizia com relação à velha criação. E hoje então, nessa condição, Deus pode nos revelar e nós podemos entender as coisas de Deus, segundo essa nova criação.